Oi, boa noite a todos que estão chegando. Muito boa noite. Hoje eu quero conversar bastante com vocês. Eu quero realmente falar bastante a respeito dessa questão aí de maturidade, né? Porque o que a gente tem observado é que as pessoas realmente falam que tem maturidade porque cresceu, porque ficou adulto, já tem mais de 21 anos de idade, né? Mas às vezes continua aí fazendo uma porção de bobagem, né? Então eu quero saber disso aí, galera. Então eu quero saber primeiro como é que você tá, se tá tudo bem. E vamos começar, né? Vamos começar porque o assunto hoje é longo, pelo menos eu gostaria de discutir bastante com vocês a respeito. Mas enfim, você já ouviu aquela frase: quem tem experiência tem maturidade? Então eu acho que você acredita que pessoas mais velhas são mais maduras, não é? Faz sentido para você esse raciocínio aí? Bom, se você concorda com esse raciocínio, então você deve se considerar uma pessoa madura, certo? Que eu acho que você tem mais de 21 anos, você já atingiu a maturidade. E é isso que eu quero conversar com você. E se você também não se considera uma pessoa madura, não tem problema, a gente conversa de qualquer jeito, porque esse tema tem muitas interpretações. Então vem comigo, vamos conversar? Muito bem, os que forem chegando, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, e vamos seguir aqui com o nosso assunto, né? Então, só o fato de viver é uma coisa que se aprende. Não é porque você acorda que você, estou vivo, então agora eu já sei, já sou uma pessoa vivida. Não, isso aí não é viver, tá? O dia tem 24 horas, o que você faz durante esse tempo é o que vai representar, é isso que eu estou te perguntando. Então você, nesse tempo todo, você vai comer, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai descansar, você fala com as amigas, toma cerveja, come de novo, fuma um cigarrinho. Porque a gente adora comer, né? Então toda hora a gente para fazer um lanche, come e tal. Mas é só isso? Não, não é só isso. As nossas estruturas, elas são muito fortes. Elas são preparadas para isso. Elas são coerentes e capazes de realizar todas essas coisas, né? Todo esse tempo aí que você tem. E aconteça o que acontecer, todo mundo é assim, porque é assim que funciona. Esse negócio de lidar com pessoas, de ajudar as pessoas, principalmente eu que trabalho com terapia, né? Eu ajudo as pessoas a encontrar os seus propósitos, me faz pensar um pouquinho a respeito disso aí. O que eu mais observo é a pessoa querendo resolver o que está no outro. Porque é mais fácil lidar com um fato que está no outro, não é? Do que nós em nós mesmos. Nossa, quando é na gente, a coisa fica bem difícil, não é verdade? Você pode até não concordar, mas a gente tem tudo na ponta da língua para consertar a vida dos outros, para dar um palpite e dizer que tem ou não tem o que fazer. Por isso que quando as coisas acontecem com a gente, eu acho, como terapeuta, fica muito mais fácil de lidar, porque a gente conhece nossas limitações, a gente conhece nossos sentimentos, ou pelo menos a gente deveria conhecer. Deveria ser regra, mas não é. Por isso eu penso que quando é com o outro fica mais difícil, porque o outro tem poder. O poder de... Claro, a pessoa tem o poder de fazer o que ela quiser. Inclusive continuar em sofrimento, se ela determinar assim. Eu não posso simplesmente dizer, faça isso que você vai ficar bem. Porque as coisas não funcionam desse jeito. O médico fala para o paciente, você precisa fazer exercícios, senão o coração vai pifar. A pessoa faz o quê? Nada. Nadinha. Aí vem o terapeuta e fala, você precisa parar de ser boazinha demais com os outros. Pense em você também.
explica tudinho para ela, mas ela não entende e ainda acha que você está sendo ruim para ela. Às vezes, tudo o que ela precisa é de tempo. Até para despertar o desejo de fazer as mudanças que ela precisa fazer, né? Para não continuar nesse caminho de sofrimento. Por isso eu perguntei o que você faz com o tempo depois que você acorda. Tá entendendo agora? Só que o tempo, ele não volta. Ou você aproveita com inteligência, né? Ou ele vai embora. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa trilhando por esse caminho, ela já tem um discurso pronto quando eu indago a ela. Ah, eu não consigo. Tem uma força que prende ela nisso aí. Só que ela não percebe, ela fica lá presa. Talvez você não sabia até agora, mas nós temos uma força extraordinária para segurar as coisas. Não é com as mãos, não. Tá, gente? Não é isso que eu estou falando. É segurar aqui dentro da gente. Ah, como a gente tem essa força. Você pode até dizer que não, que as coisas são difíceis mesmo, ou porque a pessoa é fraca, não tem condição de resolver isso. Sabe por que você diz isso? Porque você não está acostumada a ver as coisas desse jeito. Por um lado você tem razão, a pessoa pode até não conseguir resolver sozinha, né? Por uma porção de coisas. Mas fraca não, isso ninguém é. Ela não é doente, então por que ela é fraca? Está faltando vitamina para ela? A gente acostumou a pensar que a pessoa é fraca diante de um sofrimento. Qualquer coisinha que acontece com a pessoa, ai, coitadinha, né? Que ela não vai conseguir sair daquele problema. Só que eu vejo muita matemática nisso aí. Se você pensa que, então você vai se sentir como. Se eu penso que eu não consigo, o resultado é eu me sentir um imbecil. Você entendeu? Se você vive raciocinando que é pequenininha, que é fraca, o resultado dessa equação é que você vai se sentir fraca. Mas isso só está na sua cabeça. Você é uma leoa, você é um leão, mas nem sempre sabe usar suas forças. Só sabe usar muito mal na hora de brigar, né? Mas para resolver essas questões que causam sofrimento, ah, não, é difícil, eu não consigo. Você não sabe usar. Só que isso é um mecanismo. Se você sabe usar ou não sabe usar as suas forças, elas estão sendo usadas por esse mecanismo, principalmente para segurar elas aí dentro de você. Observe o quanto você segura o problema mais do que o necessário. Você segura a raiva mais do que deveria. Você segura o luto mais do que precisa. Você só segura. E depois fica dizendo que não consegue. Não consegue porque suas forças, elas estão presas com as besteiras que a gente quer segurar. Eu não vou perdoar. Vai ter troco. Não perde por esperar. Então não é que você não consegue. É porque você não quer resolver isso daí. Todas as vezes que você realmente quis uma coisa, você foi lá, brigou, lutou, esperneou, chorou, mas no final você conseguiu porque você queria aquilo. Então, se a pessoa escolhe ficar no caminho do sofrimento, é porque ela não quer sair dele. E não é porque não consegue. É porque ela não quer. Põe isso aí na sua cabeça. Vai já aprendendo isso aí. Tem gente que guarda até o primeiro caderninho, sabe? Lá da escola, o boletim. Sabe aquela rosa seca que você ganhou lá do namorado, que você pôs lá no livro? Tá lá até hoje. Papel de bala, nossa senhora. Ela não desfaz porque isso prende ela lá em algum lugar no passado. Você acha que isso é viver? Não. Mas a gente aprende que viver é isso, porque a maioria de nós
quando nasce, nós sofremos uma grande influência do mundo externo. Às vezes até de uma maneira muito brusca, muito violenta. E por instinto, a gente aprende a se defender. Então tudo que machuca, tudo que dói, a gente vai se defender, a gente vai afastar isso da gente. Se está queimando o dedo, você tira a mão. Mas não é só isso. Sabe aquele grito que te deram por causa de uma estripulia aí que você fez quando era criança? A gente não respondia, porque senão apanhava. Então a gente também aprendeu a dar uma resposta interior de defesa, de proteção, de compensação. Era o que a gente sabia fazer na época. Aí vamos guardando tudo isso para preencher os buracos que a gente vai cavando dentro de nós. É a forma que a gente encontra para se harmonizar aqui dentro da gente. E nessa fase infantil, a gente nem está totalmente consciente de si, né? Aliás, lúcido, a gente nunca está. Nem agora como adulto. Hoje a gente consegue entender melhor as coisas, claro, mas totalmente lúcidos, não. Nós não temos essa lucidez toda, não. Eu acho que não. Eu posso dizer para você que o que eu tenho visto por aí não é assim, não. Né? Um pouquinho você tem, vai. Porque agora a gente já faz menos besteira, né? Mas ainda assim, sem perceber com clareza o que nós estamos fazendo. Então a gente fica envolvido naquilo, dando força, segurando aquilo como se fosse algo bom e necessário para nós. Mas não é. São coisas só da nossa cabeça que a gente tem que deixar ir. Eu sempre cito essas duas frases. Pais severos, filhos inseguros. E a outra frase é: pais cobradores, filhos imbecis. Quando os pais ficam cobrando o tempo todo, é bem capaz das crianças se alienarem só para se defenderem. É nesse momento que se cria o bobo, a boba, a incapaz, a não sei, a não consigo. São formas que a criança tem de dizer não. São mecanismos de defesa que ela consegue criar para se colocar num lugar mais seguro. E ela age assim por instinto. Até hoje, ela faz isso instintivamente. Até hoje, como adulta. Ela nem percebe que está agindo assim para se defender. Se ela caísse na real, ela viria que está agindo feito uma boba. Começa a esquecer as coisas, age como se fosse uma preguiçosa. Repara, parece um zumbi. Então, quanto mais cobrança, quanto mais pressão se põe para fazer o certo, mais nervosa a pessoa fica e aí mais ela erra. Já percebeu isso? Porque é assim que a gente funciona. Quanto mais a gente está sob pressão, a tendência é a gente ficar tenso. É ou não é? A gente prende essa tensão para se defender da pressão que nós estamos recebendo, né? E aí começa a fazer tudo errado. Se não tem pressão, você vai lá e pá! Faz tudo bem, desempenha bem o seu papel, você fica equilibrada, tudo corre maravilhosamente bem. Então você já sabe, se tem pressão, vai ter defesa. Porque a pressão dói e vai disparar um mecanismo de defesa. É um papo cabeça esse, né? É meio difícil às vezes da gente entender, galera, mas eu acho muito bacana passar essas informações para vocês. Porque é bom. É bom saber que tem muita gente que não concorda que o nosso corpo é inteligente. Nosso corpo aprende a se defender desde cedo. Tudo que representa dor, ele vai guardando para a gente lembrar lá na frente. Porque ele não quer que a gente sofra mais com aquilo que doeu na gente, né? Se eu enfiei lá o dedo na tomada, né? Você já deve ter feito isso quando criança, ou pelo menos tentou. Foi ruim, foi doloroso, né? Eu senti dor, levei choque. E aí o corpo guardou essa experiência para eu olhar um fio desencapado hoje e manter distância, porque eu posso levar um choque. Eu vou lá, desligo a chave geral, né, para consertar lá o fio,
Mas eu fico lá dando aquela batidinha lá com o dedo para ver se ainda tem corrente elétrica. Como se adiantasse, né? Porque se tivesse corrente, o choque vinha a batata, né? Me derrubava. Mas então, hoje eu tenho todo esse cuidado porque o corpo criou aquela memória e guardou a experiência para me defender. Se um dia eu escorreguei e caí porque o chão estava molhado, hoje, quando eu vejo água no chão, o corpo já diz, olha, para, vai devagar. Lembra que você caiu lá daquela vez? E aí eu ando com mais cuidado, porque é assim que o nosso corpo funciona. É assim que ele nos avisa. É o instinto de preservação, de sobrevivência. Se eu caio, eu posso me machucar. E eu não quero me machucar para não sentir mais dor. E a gente vai trazendo essas questões para o convívio social também. E só piora, porque a gente conviveu com muito autoritarismo, com muitas injustiças, com mentiras. A gente passou pelas mãos de muita gente ignorante, né? Enfim, por um monte de coisas que a gente está sujeito a passar e pensa que colocou um ponto final naquilo. Só que toda vez que a gente passa por essas experiências, a gente vai se defender instintivamente, porque foi isso que nós aprendemos lá atrás. É a defesa agindo naturalmente para nos proteger. Eu disse que hoje, como adultos, depois de tantas experiências que já vivemos, nós aprendemos através da dor e que ainda não estamos totalmente lúcidos, né? Foi isso que eu disse. Claro que nós ficamos mais descolados. Já temos mais iniciativa para decidir o que nós queremos. Só que ainda fazemos um monte de besteiras porque nós temos também uma coisa muito importante que pouca pessoa dá atenção, que são os nossos sabotadores. É outro mecanismo interno que nos sabota no trabalho, nos sabota nas amizades. Você perde amigo por causa de bobagens, sabota relacionamentos afetivos, com medo de ser traído, né? Com medo de ser traída. E são exemplos. Aí tudo vira traição, né? E isso dá medo. Qualquer coisa que representa medo, seja de não conseguir fazer seu trabalho, achar que o amigo está mentindo, que está sendo traído no relacionamento, você vai lá e se sabota. E aí acaba. Então depois que você se sabota, olha que interessante. Depois que você se sabota, parece que dá até uma sensação de alívio. Você respira aliviado, achando que resolveu o problema. Mas não resolveu não. Sabe aquela coisa? Ai, que bom que o carro quebrou, agora eu não preciso mais fazer aquela prova. Porque você não estudou. E aí, você respira aliviado. Enquanto você estava dentro do processo, você criou essas caraminholas aí na sua cabeça e começou a sentir dor. E quando você se sente dor, o que acontece? Você se defende. E as defesas ficam agindo, quer queira, quer não. Elas vão continuar agindo. E aí você vai se sabotando. Viu que tem um mecanismo nisso aí? Tá vendo como a coisa é fácil de entender? Quando você resolve, tudo bem. Você foi lá e resolveu o mecanismo. Mas se não resolve o problema, se você não vai lá onde é que está começando a situação, esse troço vai crescendo aí dentro de você. Você vai achar um monte de defeito em tudo, um monte de coisa ruim, começa a desfazer a pessoa dentro de você, né, de tal maneira, até que você nem aguenta mais viver nessa pressão e rompe com tudo, rompe com aquela pessoa. Isso é defesa, você já sabe, isso é defesa. Seu corpo aprendeu a agir assim e vai ser assim até você perceber o que está acontecendo e aí sim resolver, ou pelo menos buscar ajuda para resolver. Aí você vai parar de se sabotar. Por tudo isso, toda vez que você descobre que viveu uma experiência parecida, que não conseguiu elaborar muito bem, elaborou lá como você pôde até, né? Não é que você não resolveu completamente aquela questão. Você foi lá e fez lá uma gambiarra. E aí você vê que ficou lá guardada essa memória. E as defesas, continuam agindo dentro de você. Por exemplo,
Tem uma pesquisa aí que não é científica que aponta que o maior medo do ser humano é o de falar em público. Você talvez já deve ter até ouvido isso aí. Supera até o medo da morte. Aí eu sou obrigado a ser um pouco arrogante, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho arrogante, e fazer uma correção aí. O primeiro maior medo do ser humano é o medo do barulho. Só depois vem o medo de falar em público, porque o medo também é aprendido. O barulho já começa lá, ó, antes do nascimento, né? Agora, falar em público não. Eu vou aprendendo, principalmente porque a maioria de nós já passou por uma experiência de vergonha na frente dos outros, né? Você já deve ter passado por isso. Nós já fomos criticados demais, e aí a gente marca essa vergonha e as nossas defesas ficam coçando ali no nosso ouvido, sabe? Fica ali buzinando sempre que precisamos estar na frente de alguém que parece, né, ser importante, ou na hora de apresentar o TCC na faculdade. Você lembra disso? É o medo da crítica. Cuidado, eles vão te ridicularizar. Tem gente que fica tão tenso, fica tão na defensiva, que até desmaia. Tem dor de barriga, sua frio, fica com as mãos tremendo. Enfim, uma porção de coisas que fazem o corpo dela reagir de algum jeito. Isso acontece porque você ainda não amadureceu o suficiente para tirar a importância que você ainda dá para aquelas pessoas que te criticaram. E de algum jeito você pensava que pensava que elas eram importantes para você. Podia até ser, mas não do jeito que você está pensando, né? Você continua olhando com os olhos daquele menininho, daquela menininha que ficava lá na frente dos pais, né, acanhado, ali na frente de adultos, que encontrava lá um jeito de te criticar, mesmo que fosse de brincadeira, né? Então você vivia totalmente dependente das influências do mundo externo nessa idade. Você não podia falar. Se você respondesse os mais velhos, se apanhava, não tinha vontade própria, não tinha nem tamanho, né? Nem tamanho você tinha. Eu mesmo cansei de ouvir, olha seu tamanho, moleque, vai crescer primeiro. Então era uma época muito diferente do que é hoje. Hoje eu posso, hoje eu tenho vontade própria, eu posso falar, eu tenho mais maturidade, e tamanho também, né? Porque eu cresci. Então hoje eu percebo que aquelas pessoas até eram importantes, só que eu dava mais importância do que elas realmente tinham. Deu para entender agora? Hoje você pode escolher muita coisa que você não podia escolher quando era criança. Você pode viver a vida e aprender com ela. E maturidade também se aprende, porque ela faz parte da vida. A maturidade ela vem, mas você só alcança ela lentamente. Na medida que você vai tirando a autonomia que estava nos outros, aí ela fica em você. Tem muitos benefícios ser adulto. Não é só maturidade que você adquire, não. Você lembra lá quando você tinha 15 anos, você não via a hora de fazer 18, né, ou 21 anos para atingir a maioridade, para se tornar um adulto, né? Porque o adulto pode escolher, o adulto pode uma opção de coisas. Isso foi o que você aprendeu. Aprendeu através das atitudes, talvez dos seus pais, irmãos mais velhos, professores. Só que tem muitos adultos com 30, com 50, com 60 anos, e quem sabe até mais, né? Que vivem como se fossem crianças até hoje. Eles atingiram a maioridade, mas não amadureceram. Vive até hoje dependente da opinião dos outros, perguntando o que ele acha, né, disso ou daquilo, teme o que o outro vai falar. Será que ela vai pensar que eu sou um tonto fazendo essa pergunta? Você não depende mais de ninguém, criatura, mas fica aí como dependente. Não faz nada sem perguntar, ou fica com medo que alguém vai... Tem essa coisa, né? Fica com medo, ai, alguém vai ficar triste. Ah, se eu falar isso, ela não vai gostar. Ai, eu não vou fazer isso, porque senão não vai gostar. Pelo amor de Deus, qual o preço que você vai pagar se não fizer? Porque a pessoa não vai gostar. Você vai ficar triste? Você vai desistir do seu sonho? Você não faz porque você está grudada nessas pessoas, dependendo do que elas pensam de você. Você continua pondo força nas pessoas. Sim, eu disse que elas tinham força. Se eu estou falando que você tem força, então também elas têm força. Mas o peso dessa situação não é esse, não é isso que eu estou falando. Elas não são tudo isso que você acha que são, nesta situação.
Hoje, você discute de igual para igual. Porque as coisas são diferentes, sim, você está certo, as coisas mudaram. Mas o clima interior dessas pessoas, elas ainda continuam crianças. Elas não têm tamanho, mas não elas não têm tamanho, elas só têm tamanho, mas não sabem que estão no controle. Ou pelo menos deveria saber. Você sabe que pode dizer não, pode pensar diferente do que os outros pensam, e nem por isso deixar de fazer o que é bom para você. Também não é porque alguém discorda de você que você vai se ofender. Ai, falou isso de mim. Se você age assim é porque você não se atualizou, você não cresceu, não se conectou com o seu verdadeiro eu. Quando você vai crescendo, você vai se conectando com o seu eu interno. Você entende o que é seu, o meu tamanho, o meu quarto, a minha necessidade, a minha verdade, o meu temperamento, a minha identidade. Quem é que vai saber das suas emoções? É você, então é a sua emoção. Então, cada um tem a sua personalidade. Coisas que o outro não pode mudar, porque são suas, fazem parte da sua essência. Essa maturidade faz com que a sua cabeça comece a se desprender do mundo para se adaptar em você. Esse aqui é o bacana, é aqui que começa. Você continua respeitando as regras do mundo. Claro, porque o mundo também faz parte de você, né? Não dá para tirar ele de você. Mas agora você sabe que pode escolher fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Você pode morar aqui, pode morar lá, pode fazer a faculdade, pode se casar ou não casar. O mundo não tem nada a ver com isso. Essa conexão é importante para você, para não viver uma vida dupla ao se tornar adulto, ao crescer e aquilo que eu falei, de repente continua criança. Porque um lado entende que você agora pode, que você tem esse poder, mas a sua cabeça ainda está cheia daquelas bobagens infantis, onde você dava muito ouvido para as outras pessoas. Essa parte ainda não cresceu. Ela cresceu, mas ela não amadureceu. Ela vai dizer que você não pode, senão vai magoar, vai ferir, vai tal coisa, aquilo outro, enfim. Se você continuar assim, você vai viver de sentimentalismo. O sentimentalismo faz você seguir a regra e acha que tem que pensar do jeito que as pessoas pensam, tem que sentir do jeito que as pessoas sentem, só porque todos acham que aquela pessoa é uma coitadinha. Porque é assim, a gente vê alguém lá sofrendo, ai, coitadinha, né? Não, ela não é coitada porque ela tem a força dela. Mas você se prende nesse sentimento e começa a sentir dó. Começa a pensar que ela é realmente uma coitadinha, que o mundo foi injusto com ela. Aí entra o mecanismo da sabotagem. Você deixa de fazer o que você realmente gostaria de fazer para você e começa a fazer tudo por ela. Senão os outros vão achar o quê? Ah, que você é uma malvada, que você é uma desalmada, que você não tem coração. Gente, pelo amor de Deus, isso é cultura, isso é cultural. Isso não é seu, não é algo que você precisa viver. Senão saberia que você saiu daquele buraco. Se você viveu aquilo, você já soube sair de lá. Então você já saberia que você já sabe sair do buraco, você já se colocou um dia. E só está aqui hoje porque você deu força para você, deu força para você sair de lá. Mas se você tem pena, quer se matar pelo marido, pela mulher, pelos filhos, né, pelo outro, que é o que você faz. Todo esse drama de fazer pelos outros é coisa da sua cabeça, é você que cria. Aí quando você acorda e vê que a pessoa não está nem aí para o que você está fazendo, ai, vai e você sofre. Ai, meu Deus, dói, né? Fala que a pessoa é ingrata, que fez tudo por ela, mas foi você que quis, criatura. Foi você que quis. E aí dói. E quando dói, você prende esse sentimento aí dentro de você e o seu mecanismo de defesa começa a te afastar dos outros, das pessoas que você gosta. Ah, todas as pessoas são ingratas. Claro, todo mundo vai fugir de você. Tudo é ingratidão. Você não vai se relacionar com mais ninguém porque todo mundo quer te magoar. Ai, viu? Pelo amor de Deus, gente.
Quando é que você vai aprender? Ninguém vai te magoar. Você que se magoa. Você é quem permite que as pessoas te ofendam, te magoem, te machuquem por causa da importância que você dá para aquilo. Tente prestar atenção. Quando uma criança te fala, eu não gosto de você, te olha com aquela cara, assim, eu não gosto de você, faz aquele bico, você nem dá bola. Ah, ela é uma criança, nem sabe o que ela está falando. Eu sei que é brincadeira. Não, criança não mente. Se ela diz que não gosta de você, ela não gosta. Claro, até você oferecer uma barrinha de chocolate, porque criança é fácil de convencer, né? Então ela está sendo sincera, pelo menos naquele momento. Ela expôs o sentimento dela, mas você não dá bola. E isso acaba te alienando. Mas agora, se você cresceu, o que aconteceria se alguém dissesse que não vai com a tua cara, que não gosta de você? Ah, é diferente, né? Você se ofende, quer se justificar, quer tirar satisfação, porque você dá bola, você dá força. Por que você não agiu igual você agiu com aquela criança? Se ela não gosta de você, o problema é dela, porque você gosta de você. Você vai mudar seu jeito para não parecer mal educada e continuar dando força para quem te magoa? Não, eu não. Se você pode tudo, então você é responsável dela te tratar desse jeito. As pessoas têm o direito de falar o que quiserem e elas não deixarão de falar só porque você vai se magoar. Isso só está na sua cabeça. Desse jeito a gente vai viver num mundo de mentira, de hipocrisia. Sim, porque se a pessoa fala que todo mundo é falso, ué, então ela também é. Ela também não fala a verdade, ué. Fica batendo no peito, né? Falando que é sincera, mas na hora de falar a verdade, não fala. Com medo da pessoa ficar ofendida, com medo de perder o emprego, sei lá, toma 1.000.000 de cuidado para falar uma coisica de nada. Então você não está sendo verdadeira, não está sendo sincera como foi aquela criança que diz que não gosta dela. A pessoa muito educadinha, faz o filtro aí, tá? Tem pessoas muito educadinhas que não me dá a referência da sua verdade, porque elas escondem a verdade para agradar, sabe? Eu quero agradar todo mundo. Mas se a pessoa é sincera, curta e grossa, eu tenho uma referência do sentimento dela, porque ela está ali falando a verdade. Ela está sendo clara comigo. Claro, não precisa ser grossa para dizer não, né? Porque até nisso, se você falar assim, né, desse jeito, elas não vão gostar. Quando eu fico compenetrado, por exemplo, eu respondo aquele não profético, né? As pessoas perguntam assim, você está com raiva? Você está nervoso? Eu respondo, não, estou bem. Por quê? Eu só disse não quero, não vou. Eu não estou nervoso. Mas elas acham que eu estou. Vai entender isso. Então é por isso que as pessoas mentem. Porque quando você fala a verdade, vão pensar que você é mal educada. Pode até ser mal educada para elas que querem ver você vivendo nessa hipocrisia. Ou elas já vivem nessa hipocrisia. Se você diz não e a pessoa responde, nossa, como você é grosso, como você é grossa, você fala assim de um jeito. Ué, mas de que jeito que eu falo? Que jeito é esse? Eu só estou dizendo a verdade. Você quer ver? Se a pessoa está vestindo uma roupa que eu não gostei, isso não é problema meu. Se ela pintou o cabelo de azul, de amarelo, seja lá o que for, e eu não gostei, também não é problema meu. Mas se ela me perguntar, aí eu vou dizer a verdade. E mesmo assim, é só a minha verdade. Se ela gostou, não interessa para ninguém. Então não preciso fazer rodeios para dizer que eu não gostei, ué. Se ela pediu a minha opinião, de qualquer jeito ela vai receber esse não gostei. E ela vai ter um choque, porque ela me deu força, ela me deu poder, ela deu importância para a minha opinião, tá entendendo? Então se ela gostou daquela roupa, daquele cabelo azul lá que ela pintou, a felicidade é dela.
Não sou eu quem vai mudar isso, a não ser que ela dê muita importância para o que as pessoas vão dizer. Então, raciocina aqui comigo, vamos lá. Se ela realmente tivesse maturidade para sustentar o que ela quer fazer com a vida dela, ela não perguntaria nada para ninguém. É verdade ou não é? Ou eu estou interpretando errado? Se eu pintasse meu cabelo de vermelho e alguém viesse dizer, eu não gostei do seu cabelo. Eu simplesmente, eu gostei. Eu pintei, foi para mim. Pronto, acabou, ponto final ali, encerrou o assunto. A opinião é dela e não vai fazer diferença nenhuma. Quem tem que gostar sou eu. Eu fiz para mim, então eu estou bem. Todas as vezes que eu fico muito assim na dos outros, eu tenho observado isso. Eu fico fora de mim mesmo. Eu deixo de ser eu para viver em função do outro. Por isso a pessoa que tem bom senso sobre ela mesma, ela não está nem aí para o que as pessoas pensam ou falam dela. Ela está em si mesma, naquilo que ela sente por si mesma. Ela sabe que ela cresceu e está mais adulta, mais consciente, madura para saber que dentro dela, ela está bem. E é assim, quanto mais madura, mais a pessoa está dentro dela. A gente até fala que elas são pessoas mais espiritualizadas, que já conseguiram transcender essas bobagens, né? Porque pode ser mesmo. Porque quanto mais madura a pessoa fica, mais ela agrada o seu eu interno, que é o seu espírito. E seu espírito faz ela ser uma pessoa diferente, mas a cabeça não. Sem maturidade, o cabeção continua vendo o que aprendeu e você vira esse pacotão aí. Vai produzir mais tragédia, mais tristeza, muito mais dor. Eu falo que o jeito de ver essas coisas depende como você aprendeu. Por eu ser uma pessoa mais espiritualizada, e aqui não é nenhuma arrogância, quando meu pai morreu, as pessoas disseram assim, coitado do Getúlio, deve estar sofrendo, né? Aí quando elas me encontraram e viram que eu estava bem, a reação delas mudou assim, falou, nossa, você não vai nem chorar? E eu não, porque eu entendo que a morte é isso. Um dia nós vamos morrer. Em vez de ver a passagem dele como algo trágico, eu vi como algo que faz parte da vida. E me prendi nas coisas boas que ele produziu enquanto era vivo. O afeto, a alegria, o bom humor que ele tinha. Foi ele que construiu isso. Não foi mais ninguém. E isso é motivo de choro? Então quem acha que a morte é terrível, eu falo que é a sua cabeça que é terrível. Eu estou aqui o tempo todo presenciando a morte e não estou sofrendo. Eu tenho respeito, mas eu entendo que é o momento delas. Só que a maioria das pessoas sofrem porque aprenderam a ter medo de morrer. E aí nesse ponto eu amadureci. Porque quando você amadurece, você articula suas opções e aí você tem outras sensações diante disso. Então eu procuro agir com os sentimentos do espírito, olhando que tudo está acontecendo porque é necessário. A minha ausência de sentimentalismo é diferente de ter sentimentos. Sentimentalismo é superficial, é débil, não tem uma causa justificável. É um excesso de emoção que você vive. O sentimento é a disposição de se comover, é a capacidade que você tem de perceber e de apreciar alguma coisa com compaixão. Você aprendeu isso. Se eu não ficar com sentimentalismos, eu não entro no clima do drama e posso fazer algo positivo para aquela pessoa que morreu e para aquelas que estão ali sentindo dor. Eu posso mandar uma luz para ela, eu posso imaginar ela bem. Agora, se eu entrar no drama, eu não faço nada positivo. Ah, que chato. Eu também perdi meu pai, nossa, foi horrível, sofri demais, quase morri também. E assim ela vai alimentando o drama. Você pode até pensar que tudo que eu estou falando aqui agora é uma carapuça para as pessoas vestirem. Nossa, parece que ele está falando comigo, parece que isso aí é para mim. Mas não é. É a sua cabeça que pensa que é uma indireta, que é uma carapuça. Se você sentiu que eu estou falando com você, se você se sentiu assim, é porque isso te tocou. Isto sim é maturidade.
é uma ligação muito maior com o grau de desenvolvimento da pessoa. A gente pensa que a experiência deveria fazer amadurecer, mas nem sempre é verdade. Existem crianças maduras e existe adultos imaturos, como eu disse. A verdade nunca é absoluta, certo? Então aprenda a ter amor próprio. Aprenda a dizer não. Abandone relacionamentos tóxicos e entenda principalmente que a opinião dos outros é apenas uma opinião. A opinião delas. Mesmo que não seja absoluta, fique com a sua verdade. E sempre que for possível, com a sua opinião também. Beleza? Gostou desse tema? Então cadê aquele like maneiro, hein? Compartilha aí com seus amigos, se inscreva no meu canal lá no YouTube, indica meu canal, por favor, você me ajuda bastante. E se você não inscreveu, ó, vai lá e se inscreve, porque você vai receber aí a notificação dos vídeos que eu vou postar. Hoje mesmo eu postei um vídeo de uma série que eu falei com vocês aí na live passada, e o primeiro vídeo já foi postado hoje, tá bom? Pessoal, olha, um excelente final de semana para você, um grande beijo e até quinta-feira que vem. Adorei o tema, que bom chegar mais perto aqui agora desse... Adorei, gente, que bom que vocês gostaram. Realmente é um tema que eu falei, papo cabeça, né? E assim, às vezes a gente não sabe como é que funciona esse mecanismo. E às vezes vem uma pessoa e fala, você fala, meu Deus do céu, mas eu não entendi nada do que essa pessoa falou. Então eu venho aqui e eu procuro falar de uma maneira assim mais aberta, uma maneira assim do dia a dia, sabe aquela coisa que eu estou vivendo aquilo. Então eu gosto de falar assim, do exemplo, né? Do exemplo meu, aquilo que eu passei, as dificuldades que eu tive. Então eu acho que isso torna o assunto mais leve e faz com que você entenda melhor, né? Ludmilla, comi palavra, comi palavra. Bom, deve estar como... Vai jantar, mulher, pelo amor de Deus, não fica aí comendo as palavras, não. Legal? Gente, ó, um beijo pra vocês, tá? Até quinta-feira.